aliás, não foi exigido incluir referências bibliográficas nos livros. Sim. Então isso aí deu muito problema, isso aí a sociedade ficou horrorosa, ficou horrorizada, porque imagina eu e tu vamos escrever um livro, vou fazer um livro de história. Qual a fonte do Mozart, do Daniel? E vou participar de um edital, posso ser a fonte de conhecimento ali escolar de milhões de crianças. É muito complicado. Logo em seguida teve a troca de diretores do FNDE e do INEP, né? Depois foram tornados sem efeitos pela Casa Civil. Teve uma fala muito feia dele, foi uma entrevista no jornal Valor Econômico. Ele disse que não existe, ele não conseguia ver, ele disse que não existe a ideia de universidade para todos e que, na verdade, é um espaço que deveria ficar mais restrito a uma elite. Depois, obviamente, ele falou que era uma elite intelectual. Ele falou que, na verdade, ele prezava o ensino técnico e não via com tantos bons olhos a quantidade de recursos para o ensino superior. Né? Pegou muito mal, né? A gente sabe que o nosso país deve muito às universidades, especialmente às universidades públicas, que são... As pessoas veem a universidade como uma formadora de mão de obra para a sociedade, mas não, elas têm que produzir conhecimento. Se esse conhecimento é posto em prática no mundo do trabalho, ótimo, mas também o conhecimento, ele gera mais conhecimento, a pesquisa, ele é feito para o progresso da humanidade. Apesar do que a intenção do atual governo, a linha ideológica dele seja que a educação seria voltada para o mercado, para a pesquisa, que inclusive o presidente disse que algumas áreas de importância eram a engenharia e a medicina veterinária, que não estou induzindo nada, só foi o que ele falou. Mas isso vai ao contrário à Constituição Federal, que fala que no artigo 205 a educação é direito de todos e dever do Estado e da família de ser promovida e incentivada. E na própria Constituição também tem outro ponto que fala que existe a liberdade universitária, que é um ponto que o Celso Antônio trabalha muito bem, trabalhando nessa questão, que é uma autarquia com uma liberdade muito maior, ou seja, a universidade, na maneira como ela rege como ela faz a sua gestão da educação, dos seus fins que pretende, ela deve ser livre e não vinculada ao MEC. E é bom guardar essa informação que mais para frente ela vai ser utilizada em alguns outros momentos da liberdade universitária. E por essa questão dele ser contrário à universidade para todos, só nisso já daria para questionar a legitimidade jurídica dele no cargo. Não estou falando nem da questão política, que aí já se complica bem mais. Sim, imagina. O Vélez foi um erro, e foi um erro que a gente pensou, saiu o Vélez, né, cara? Quem que poderia ser pior pro país? E a gente foi brindado com Abraham Weintraub, né? Uma pessoa de... O economista, professor da USP, certo? Unifesp. Isso, da Universidade... Isso, Universidade Federal do Estado de São Paulo. De não muito boa lembrança, né, para todas as pessoas. É legal que ele conseguiu sair muito do MEC, né? Ele extrapolou demais as suas trapalhadas, vamos dizer assim. Ele conseguiu ter problemas. Fala aí. Não, ele era um ministro, assim, como muitos do governo, mas ele em especial ele era muito caricato. Ele fazia dancinhas, ele teve uma propaganda que ele fez o Dançando na Chuva, ele com óculos dele, né? E também teve outro que ele joga o microfone no chão, igual rapper. Enfim, ele... Drop the mic. Ele tenta ser um meme ambulante. Ele tenta, como dizem, lacrar todo o tempo, né? Com frases nesse sentido. E ele é famoso também pela questão quando ele quis explicar sobre a redução de corte na educação, que dos doces, né? Que ele errou a proporção, né? Porque ele falou que ia ser 30% de corte, e aí pegou 3 de 100 doces. É, uma coisa meio louca, assim, cara... Enfim, e detalhe, esse 30%
de gastos, o corte ia ser 30% de gasto discricionário, então ele se atrapalhou até na questão orçamentária, ele não explicou direito onde ia cortar, como ia cortar, cara, assim, ó, foi complicado. Fora que eu acho que a gente já comentou antes sobre ele, cara, o cara arranjou problema com a China, o cara arranjou problema com Israel, ele fez várias falas quase se vitimizando pelo fato do seu passado judaico, não que os judeus não tenham sofrido o pão que o diabo amassou e o caramba quatro, mas aí utilizou de uma forma errônea, foi repreendido por várias instituições judaicas, né? Ele falou da Noite dos Cristais, ele falou da mordaça que ele estava sofrendo, enfim, ele foi repreendido demais e ele não parava, até que ele caiu para cima, não sei se, eu não tenho acompanhado, não sei como é que tá a história dele lá no Banco Mundial, né? Ele também estava balançando lá, porque eu acho que o pessoal não aceitou muito ele. Na verdade, no E Banco Mundial, os funcionários fizeram protestos contra a entrada dele, só que acaba que eles não têm tanta influência assim para poder determinar se ele vai entrar ou não, porque, enfim, a decisão é de cima. Mas acaba que é uma repercussão negativa pro país, né? O nosso indicado. sim, claro. Aqui, ó, para falar mais especificamente dessas tentativas de intervenção e dos desmandos do, do governo federal, a nomeação de reitores por lei, ela é feita, nós estava retomando um pouco o caráter, tirando da pessoa e indo mais para a questão técnica, a nomeação dos reitores, né, é feita com a lista tríplice que é indicada por cada universidade. E todos esses ministros do Bolsonaro, eles tentaram e ainda tentam, obviamente, eles são lacaios do sistema, eles tentam intervir diretamente na liberdade e obviamente, caindo naquilo que estava falando, a liberdade de cátedra, na liberdade do ensino, e as universidades, elas são moldadas e baseadas nisso. Logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, 2019, houve efetiva intervenção em uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Rapidamente aqui eu fiz um levantamento, 7. Na Universidade Federal da Fronteira Sul, quem foi nomeado foi o último colocado na lista tríplice. Na Universidade Federal do Ceará foi o segundo colocado na lista tríplice. Na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, no norte de Minas Gerais e no sul da Bahia, foi nomeado o último colocado na lista tríplice. A Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o último colocado na lista tríplice. Universidade Federal do Triângulo Mineiro, segundo colocado. Foi nomeado na Universidade Federal de Grande Dourados uma pessoa que não estava na lista tríplice. Incrível, né? Houve uma ação do Ministério. O que não é estranho, considerando que no Ministério Público Federal o nomeado também não estava na lista tríplice. Apesar de não haver uma necessidade legal, era de praxe que o nomeado fosse o primeiro colocado, ou então, quando não muito se reclamava, era alguém que não fosse o primeiro, mas que estava na lista. Que o presidente, agora, igual está tentando fazer na educação, chamou alguém de fora. Sim, o mais incrível foi no Cefet do Rio. O Cefet do Rio é o Cefet mais antigo em atividade, né? E é o único que, se eu não me engano, mantém o nome Cefet. Ele não é um IF. Foi nomeada uma pessoa, eles alegaram que o processo eleitoral estava sob investigação e foi nomeada uma pessoa que não tem nada a ver. Não era, inclusive, participante dos quadros acadêmicos do Cefet. Não era docente do Cefet. Foi o senhor Maurício Aires Vieira, que era assessor direto do Abraham Weintraub. Foi nomeado no dia 15 de agosto de 2019 e, pela última pesquisa que eu fiz, ainda está a rolo lá no Cefet. E eles tentaram, né? Teve a MP 979, foi uma medida provisória que foi revogada logo em seguida, que eles visavam uma intervenção master, muito graúda nas universidades. A gente tem até o final de 2020, até o final desse ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 universidades públicas federais
e institutos que vão ter eleição de reitores. Então, pela MP 979, pela medida provisória, haveria nomeação direta, não necessariamente haveria eleições, né? E por causa da pandemia, coronavírus e tal, falaram que não ia ter validade, porque as eleições elas têm 70% de peso do quadro da universidade, né, composto por docentes e quadro técnico, e 30% alunos, né, Moza? Isso. Eu tomei por forma, se eu não me Não, engano, é mais ou menos isso por aí mesmo. E eles alegaram que, como com a questão da pandemia, sem as aulas, os alunos não iam poder votar, o quadro técnico não ia poder votar, porque tem pessoas que não têm acesso à internet em casa e não sei o quê, e mesmo os professores, ia haver a necessidade de que o reitor fosse nomeado diretamente pelo MEC. Então isso aí deu um rebuliço, né, cara? Ia ser uma intervenção direta. E dentro dessas universidades aí, e até a nossa aqui, a UFPA, ia ser uma das que ia ser alcançada pela MP 979, que a eleição, o fim do mandato do Tourinho ia ser agora 5 de outubro. Sim, inclusive já teve as eleições. Teve eleição. E grandes universidades do país. A UFPA, se não me engano, em número de alunos é a quinta, né, ou sexta maior, uma das maiores, e a tal UNB na lista, a Federal do Paraná, a Federal do Rio Grande do Sul, cara. Então iam ter universidades imensas, com peso de pesquisa, né, e a Federal de São Carlos, interior de São Paulo, que eu estou vendo, universidades muito grandes que ia ter intervenção. Isso é um absurdo. Só que, obviamente, logo em seguidinha, essa MP caiu. E caiu, assim, de uma forma que é interessante. Ela foi devolvida pelo Alcolumbre, pelo presidente do Senado, alegando aquilo que tu falou. Alegando que estava ocorrendo uma inconstitucionalidade na MP. Violação à liberdade universitária. Violação à liberdade universitária. O que eu acho interessante que tu tá falando nesse ponto é que trabalhando da pessoa do Weintraub, já que, enfim, como ele é caricato, tem algumas falas dele que ficaram muito marcantes. Que, como ele falou uma vez, em 2018, os comunistas são o topo do país, eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são donos do monopólio. E ele tem outras falas, como eu percebo que muita gente está com agenda própria. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF. E parece que foi Isso foi uma das coisas que motivou a queda dele, né? Foi. Também o inquérito das fake news, né? Que, enfim, tava andando. Sim. Aí logo depois ele foi embora. Que inclusive ele foi embora no mesmo dia que acharam o Queiroz, né? Foi a sorte dele, né? Assim, ele ia estar muito mais em voga. Talvez fossem mais atrás dele, né? Para mostrar o disparate. Mas ele calhou que o Queiroz foi descoberto naquele dia. Mas a ala a qual ele faz parte, é interessante ver isso aí no governo, né? O governo parece uma escola de samba, tem a ala dos militares, a ala do não sei o que, uma coisa engraçada. Enfim, eu queria saber da ala das baianas, onde está? Onde está a ala das baianas? Com quem? O que fazem? Como vivem? Mas, enfim, como ele é da ala olavista, né, considerada a ala ideológica, o que quer que isso signifique, eles veem um mundo que não é conforme a realidade. Eles veem um mundo completamente insano, uma ameaça comunista. Eles veem mais comunismo do que o PCO, né? É incrível, cara. Eu acho que para eles a queda do Muro de Berlim ou o esfacelamento da União Soviética não ocorreu. Isso aí é uma coisa que quem botou nos livros foi o globalismo mundial, foi o marxismo cultural, ou o que quer que isso signifique, né, cara? É uma coisa complicada. Logo após o Weintraub, houve a nomeação do Carlos Alberto Decotelli da Silva, né, que já foi, inclusive, pauta num Drops aí, acho que o Weintraub também tinha sido, né, pauta num desses textinhos que a gente conversa. O Decotelli foi conhecido como Decotelli o Breve,
né? Aquele que foi